O que você tá fazendo? Estudando a expansão territorial dos Estados Unidos, a famosa Marcha para o Oeste. E desde quando você estuda? Desde sempre, querida. Ah, é mesmo. O que seria a marcha da Proeste, então? A Marcha para o Oeste foi um processo no qual os Estados Unidos, após sua independência, iniciaram a conquista e a ocupação das terras a oeste das 13 colônias. A descoberta de ouro na Califórnia, em 1848, provocou uma grande migração para o oeste. Em 1862, foram aprovadas um conjunto de leis, conhecidas como Leis de Povoamento. Essas leis garantiam a posse da terra para qualquer colono que se estabelecesse e produzisse nela por 5 anos. Milhões de imigrantes chegaram aos Estados Unidos com a garantia de que teriam sua própria terra. A conquista do Oeste foi realizada de duas formas principais: pela compra de terras e pela guerra. Em 1803, os Estados Unidos compraram da França o território da Louisiana. A França era governada por Napoleão, e este precisava de recursos para suas campanhas militares. A compra dobrou o território do país. Em 1812, ocorreu uma guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra, e os espanhóis da Flórida deram apoio logístico aos ingleses. Após o fim da guerra, ocorreu o conflito entre espanhóis e os estadunidenses no nordeste da Flórida. Em 1819, a Espanha vendeu o território para os Estados Unidos, que passaram a administrá-lo em 1821. Depois, a partir de 1830, os Estados Unidos passaram a povoar territórios mexicanos, anexando o Texas aos Estados Unidos. O México não aceitou a perda e teve guerra, a Guerra Mexicano-Americana. Eita, como tem guerra? É que naquela época o povo não sabia dialogar. Homens. A conquista do Oeste foi quase completa após a vitória contra o México. Os Estados Unidos passaram então a expandir seu território para fora do que é chamado de território continental. Em 1867, o Alasca foi comprado da Rússia. No final do século XIX, os Estados Unidos invadiu o Havaí e passou a fazer parte do seu território em 1900. Para estimular a conquista do Oeste, foi utilizada a ideia do Destino Manifesto, a crença na qual os norte-americanos seriam uma espécie de povo escolhido por Deus e destinado a conquistar terras até o Pacífico. Mas esses americanos são metidos. Quem eles pensam que são? Bando de desumilde. Tá, mas quem ganhou a guerra? Em 1848, a guerra terminou com a vitória dos Estados Unidos e com o México assinando um tratado de Guadalupe Hidalgo. Pelo tratado, o México cedeu a Califórnia, Utah e Nevada, além de partes do que hoje são Colorado, Arizona, Wyoming e o Novo México. Meu Deus, aconteceu tudo isso? Sangue de Jesus tem poder. Sim, e ainda tem mais.
Ah, e essa história não acaba nunca? Resume aí. Uma das consequências da marcha foi o extermínio de diversos povos indígenas e a expulsão de outros de suas terras originárias. O homestead, também chamado de lei do povoamento, garantia a posse da terra para os colonos, que nela produzissem por 5 anos. Contudo, essas terras já eram povoadas por povos indígenas há milhares de anos. A fauna da América do Norte também foi drasticamente afetada pela marcha para o oeste, principalmente os bisões. A pele do animal era muito valorizada. Sua carne era consumida e seus ossos eram utilizados na fabricação de fertilizantes. No início do século XX, existiam poucos bisões selvagens nos Estados Unidos. E fim. Graças a Deus isso terminou. Vai cair na prova isso aí? Provavelmente. Ah, então ferrou.